Salve família vascaína, torcida vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo do Marcão Templário no canal, nesse dia 1º de maio de 2018, véspera de jogo do Vasco na Copa Libertadores da América, Vasco versus Cruzeiro. Haja coração, mais um jogo, mais uma adrenalina pra gente, nessa Libertadores de 2018, né? Hoje também é feriado, né? O dia do trabalhador, o dia do trabalho, né? Um salve aí para todos que estão trabalhando, para os empregados e, claro, também para os desempregados desse Brasil, que são milhões. Infelizmente, né, estamos passando por uma crise horrorosa aqui nesse nosso país, mas a gente tem que ter muita esperança. É a mesma esperança que eu deposito no nosso Vasco, eu também deposito nesse país. Vamos saber escolher os nossos candidatos, né? Os nossos políticos, os comandantes desse país, para que, quem sabe, a partir de 2019 a gente consiga dar uma virada, beleza? Entrar no assunto principal, que é o Vasco e Cruzeiro, né, pela Libertadores, uma nota especial que é exatamente sobre o balanço patrimonial do Vasco, divulgado aí nas redes sociais, né, referente a 2017. Assusta, a gente já sabe, né, a gente que vem acompanhando o Vasco há algum tempo, já sabia mais ou menos do teor desse documento. Eu ainda não tinha noção dos percentuais, dos valores, né? Uma das coisas que mais me assustou nesse balanço foi com relação às cotas de TV. Porque, conforme já falado pelo Alexandre Campelo, né, cerca de 80% das receitas do Vasco são dependentes de cotas de televisão. E a gestão anterior de Eurico Miranda parece que ficou muito focado nisso, só dependendo de cotas de TV. Então o que aconteceu? Devido às dívidas, as enormes dívidas do Vasco, são dívidas operacionais acima de 80 milhões de reais, muita coisa começou a ser paga nos anos anteriores com cotas de televisão, com antecipação de receitas de cota de TV. Um perigo, né? Já que 80% das suas receitas estão com televisão, você fica antecipando para pagar dívidas operacionais. Então o que aconteceu? Em 2018, mais de 90% das cotas de televisão já estão comprometidas, né? Por isso que o Alexandre Campelo, quando assumiu a batata quente chamada Vasco da Gama, afirmou que precisava realmente diversificar as receitas do clube. E aí entram os torcedores, né? Com compra de produtos, comparecendo aos jogos do Vasco, né? Para poder ter o dívida zero. Os torcedores serão muito importantes, estão sendo importantes, né, nessa manutenção da operacionalização Vasco da Gama, operacionalização financeira. A partir de 2019 começa a cair, vai para 60% e vai caindo até 2021. 2021, é isso mesmo. Até 2021 que fica em 18%. Então o comprometimento das cotas TV são fortíssimos, né? Principalmente para 2018, devido à má gestão. Então o Alexandre Campelo, desde o início que ele assumiu o Vasco, não vamos deixar de lado aqui, pessoal, a questão política, como que foi que assumiu, eu não vou entrar nesse mérito por enquanto. Desde que ele assumiu, ele já sabia disso, ele não tinha ainda noção do tamanho do rombo, tamanho do problema, mas ele sempre prometeu que a gestão dele seria pautada em equalizar as contas do Vasco. Então ele vem realmente reduzindo muitos custos, né? Fez um corte grande na questão de funcionários, vem reestudando os contratos do Vasco, vem renegociando patrocínios no Vasco, vem tentando de fato ajustar a casa com poucos recursos, né? Aí a gente acaba entendendo por que o Paulinho foi muito importante a venda, né? O Vasco estava totalmente comprometido com receitas. Então, a venda de um jogador da base, valorizado, seria muito importante para complementar essa falta de receita, né? Vamos ver se o Alexandre Campelo, eu estou torcendo por isso, que ele consiga fazer realmente uma excelência em gestão, na parte financeira do Vasco, jurídica do Vasco, na parte operacional do Vasco, na gestão do futebol do Vasco, para que o Vasco pare de antecipar receitas, né? E que de fato consiga diversificar essas receitas para que o Vasco volte a ser Vasco, né?
Futebol, eu sempre falo isso aqui, é muito dinheiro envolvido. Futebol sem dinheiro não existe, né? É muito fácil você ter um patrocinador que bota aí 100 milhões por ano e você achar que é fera no futebol. Não, eu sei fazer gestão. Gestão sem dinheiro é impossível no futebol. Futebol é um esporte extremamente caro. E é isso que a gente fica torcendo, para que realmente o Campilo consiga diversificar as receitas, né, do Vasco, com sócio torcedor, com venda de produtos, dívida zero, venda de camisa, né, a camisa do Vasco, para quem já viu aí, no meu Instagram, eu estou postando lá as fotos, né, estou compartilhando as fotos da camisa nova do Vasco, que estão sendo divulgadas. Realmente parece que é uma camisa muito bonita, de um material de muita qualidade. Eu realmente vou querer uma camisa dessa também, pelo menos uma, né? E é por aí que o Vasco vai conseguir. O contrato com a Diadora, ele é muito interessante para o Vasco, desde que o Vasco venda a camisa. Então vamos torcer, né? E aí a torcida entra junto, né? Abraçando a causa para que o Vasco não pare de antecipar receitas. Porque daí a cada ano que entrar daqui para frente, o Vasco vai ter muito dinheiro entrando em caixa. E a tendência é a gente de fato se recuperar, fortalecer ainda mais a equipe, investir ainda mais no futebol de base, que é a solução para o futebol sul-americano, né? É o grande diferencial no futebol sul-americano, é quem tem uma base forte para você poder gerar ativos, né? E gerar grandes receitas em vendas, né? E transformar isso em um retorno de qualidade no futebol. Tá certo? Então agora vamos para Vasco e Cruzeiro. O Vasco, eu acredito que vai entrar com uma equipe muito semelhante com a equipe que entrou contra o Racing, né? Eu acho que o Vasco tem que entrar naquela pegada sempre de segundo tempo, né? O Vasco parece que no segundo tempo é que se transforma. Uma pegada de raça, partindo para cima, mas mantendo solidez defensiva, jamais esquecendo da marcação. Eu acredito que o Cruzeiro vai entrar, tá? Fechado no contra-ataque, porque o empate para o Cruzeiro não é ruim, né? O empate para o Cruzeiro praticamente tira o Vasco de uma disputa de segundo lugar na fase de grupos, né? No grupo 5 da Libertadores. E o Racing muito provavelmente vai vencer da Laú em casa. Então o Cruzeiro ficaria bem. Mas claro, o Cruzeiro vencendo fica numa situação muito melhor, né? Então eu acredito que o Cruzeiro entra fechado, ele entra no mesmo esquema e com a mesma escalação que entrou contra a Laú. Ali na frente com Rafinha, Thiago Neves, Arrascaeta e provavelmente o Sassá na frente. Então o Vasco vai ter que tomar muito cuidado com bola nas costas dos laterais, por causa do Arrascaeta e do Rafinha, né? E com as entradas verticais pelo meio do Thiago Neves. Conforme já havia falado no jogo lá no Mineirão, né, do Vasco contra o Cruzeiro, eles se aproximam muito. O Arrascaeta, Thiago Neves, o Rafinha, o Sassá, eles tentam se aproximar para fazer triangulações rápidas, né? Então o Vasco vai ter que tomar muito cuidado com esse contra-ataque. O contra-ataque do Cruzeiro vai ser muito utilizado e explorado pela equipe de Mano Menezes. O Vasco tem que continuar na sua pegada. Velocidade pelas pontas e acreditar no individualismo, sim. Thiago Galhardo está numa fase excelente. O André Gilson está muito preciso. Está sabendo fazer muito bem a proteção de pivô. Tem que saber explorar isso. O Wagner também está numa fase muito boa, né? Está muito confiante, está com muita raça. Por ser um dos mais experientes, está de fato se transformando em um dos líderes desse grupo. Então acho que o Vasco tem que estar nessa pegada, mas sem perder o foco na solidez defensiva. Porque um empate, que é ruim, tá? É ruim, não estou contando com empate. Eu gostaria mesmo de uma vitória do Vasco. Mas um empate ainda deixa o Vasco vivo na última rodada lá no Chile contra a Laú, para uma disputa com a própria Laú por uma vaga na Copa Sul-Americana. Então acho que isso aí tem que estar na mente, né? O Zé Ricardo tem que passar isso para os jogadores, né? Para os jogadores não se desesperarem com o empate. O empate não é ruim. O ruim mesmo é a derrota. Então o Vasco tem que ter solidez defensiva e sempre buscar agressividade, criatividade lá na frente, chutes de médias distâncias, né? Tanto o Wagner quanto o Thiago Galhardo estão numa fase muito boa. O Evander vem treinando muito faltas, então de repente pode ser uma surpresa aí o Wellington ser barrado para a entrada do Evander, né? Aí o Vasco entraria com mais criatividade ainda no meio do campo
e com um potencial de chute de média distância maior, por causa do Evander também dentro de campo. Vamos ver, eu acho que do time que jogou contra o Racing, talvez a novidade possa ser o Evander, ex-joia rara, né? Bom, tô confiante, tá? E vamos ver o que vai acontecer. Boa sorte para o nosso Vasco e que a gente consiga pelo menos 1-0. Acho que vai ser muito importante sim, mas acima de tudo, a importância maior para a gente fazer diferença em São Januário será a presença em massa da nossa torcida, prestigiando a nossa equipe e prestigiando o lançamento do novo uniforme do Vasco, Vasco de Adora. Beleza? Por hoje é só, pessoal. Um forte abraço e qualquer novidade estaremos de volta aqui no canal, falando sempre sobre Vasco. Forte abraço!